Quero comentar com vocês hoje duas notícias, infelizmente não são muito boas, que eu escolhi essa semana na nossa análise sociológica. A primeira delas vem do mundo do futebol, essa notícia aí entre o jogo do PSG e do Istambul, né? Başakşehir, pela Liga dos Campeões, em que houve uma atitude racista por parte do quarto árbitro e os times se retiraram de campo, ok? E a partida teve que ser adiada. Essa é mais uma das notícias de racismo no meio do esporte, no futebol, no vôlei, em vários outros elementos o racismo está presente. Ele não só está presente no futebol, mas também eu queria mostrar para vocês hoje notícias. Eu vi aqui uma notícia que me chamou a atenção, navegando pela internet, que é justamente a notícia do jovem que foi agredido por vítima de racismo. Duas situações. Ao tentar trocar o relógio em um shopping do Rio de Janeiro. Ele queria trocar o relógio digital por um analógico, e aí ao entrar começou a ser observado pelos seguranças, que acabaram levando ele para o canto, não permitiram que ele mostrasse a nota fiscal e agrediram esse jovem. E tem uma outra que é mais recente, 2 dias atrás, que é um jovem foi agredido, ok? Acusado de roubar uma bota no supermercado em Várzea de Palma, em Minas Gerais. Gente, o racismo ele está presente em nossa sociedade e é preciso conversar sobre o racismo. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu quero tratar com vocês aqui, a questão do racismo estrutural. Vem comigo. Conversar e dialogar sobre racismo é importante para a superação dessa mazela na sociedade brasileira. Nós temos uma população com 54% de negros, sendo que, quando você transfere isso para os parlamentares, você tem apenas quase que 5% dos parlamentares negros no Brasil, ou seja, a população negra não está representada politicamente. Bom, vamos falar hoje de racismo estrutural. Acompanha comigo na tela o que é o racismo estrutural. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos em nossos costumes e que promovem direta ou indiretamente a segregação ou preconceito racial. Podemos tomar como exemplo algumas dessas situações. Muito bem. O racismo estrutural ele é mais difícil de ser combatido porque são questões que elas estão no cotidiano. E dentro da nossa cultura, da chamada miscigenação, do jeitinho brasileiro, da brincadeira, da brasilidade, ele se esconde atrás de algumas situações básicas. Mas o racismo estrutural é perigoso e também que o racismo acontece. O acesso aos negros e indígenas em instituições que majoritariamente são dominadas por brancos. Por exemplo, as universidades. As universidades ainda têm uma proporção, ok, muito maior de brancos em relação a negros. Quando você vai para algumas áreas da universidade, para alguns cursos mais seletivos, fica bem mais explícito essa desigualdade racial. Você tem ali cursos como medicina, engenharia, direito, em que você tem uma quantidade muito maior de brancos em relação a negros. Essa mudança só foi acontecendo, essa desigualdade, esse distanciamento só foi diminuindo a partir do momento que alguns países do mundo começaram a adotar o sistema de cotas, que acabou aí fazendo a inserção dos negros em alguns cursos universitários. Quando você vai para outras áreas, como licenciaturas, outros cursos, aí você já tem uma proporção maior de negros nesses elementos, tá bom? Está entre aqueles que menos têm escolaridade. A população negra ganha menos porque estuda menos. E estuda menos porque ganha menos. É aquela situação em que o jovem tem que parar de estudar para começar a trabalhar, para poder ajudar no orçamento da casa ou começar a se manter, ok? Segundo ponto. Falas e hábitos pejorativos incorporados ao nosso cotidiano tendem a reforçar essa forma de racismo, que é uma palavra que às vezes pode significar isso, a palavra denegrir, como sentido pejorativo, como algo elemento. Acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosos. É muito comum na história do Brasil você ter essas piadas, essas concepções em torno da figura do negro. É aquilo que o sociólogo Pierre Bourdieu vai chamar de naturalização da história. Quarto ponto, a adoção de eufemismo para se referir aos negros ou pretos
Palavras como moreno, pessoa de cor, né, moreninho e etc. Todos esses elementos podem parecer muito simples, né, naturais, singelos, mas podem esconder uma realidade mais brutal, que é não encarar o tema do racismo como um todo, ok? Ser negro ou preto não é motivo de vergonha, pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho, que derruba a necessidade de suavizar as denominações étnicas com eufemismo. Inclusive, no mundo inteiro existe um movimento chamado negritude, que é o movimento de valorização da beleza da cultura negra. Não é preciso esconder a sua condição. Inclusive, a sociedade brasileira precisa encarar isso com mais força. A sociedade brasileira precisa entender isso, que a identificação da negritude, a sua identidade, é um elemento de compreensão, é um empoderamento e um elemento de compreensão da história. Essa foi a nossa análise sociológica de hoje. Você pode aí curtir, clicar, se inscrever no canal e até a próxima, se Deus quiser.